Olha, não espere ficar doente para cuidar da sua saúde. Eu acredito que é uma fortuna que foi nos dada por Deus. É algo tão valioso a nossa saúde que é preciso cuidar, doutor. Saúde é pilar de vida. Tem que ter ali no nosso tripé ali como prioridade. Senão a gente não vive, né, gente? Deus deu pra gente até os 30 anos pra gente começar a se conhecer, né? Porque o corpo funciona muito bem. Agora, depois dos 30, você tem que começar a olhar o que começar a falhar, você tem que começar a cuidar. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Disrupt Talk Podcast. E por aqui você vai acompanhar Muita qualidade de vida, positividade, saúde, bons negócios, bem-estar essa história da vida pós-pandemia. e muita energia positiva aqui no Disrupt Talk Podcast. Hoje, com um convidado muito especial, Dr. Alex Mark, ginecologista com ênfase em reposição hormonal 40+. Seja bem-vindo. Que bom falar sobre a saúde da mulher. Muito obrigado, Adeline, por estar aqui. Elida, é um prazer estar aqui, poder contribuir. E é isso aí, vamos lá. Olha, eu tenho 20 anos de experiência com a comunicação, trabalhei tantos anos na TV A Crítica. Hoje apresento o The Box, um reality de culinária para cozinheiros amadores que tem um formato da Endemol Shine Group, a maior produtora de conteúdos para TV e plataformas digitais do mundo. Além disso, sou empreendedora na Zen Maison, uma empresa familiar com a minha mãe e a minha filha. Hoje estou vestindo Zen, Elida também. Elida, e você que veio da publicidade, agora é podcaster? Sou podcaster, isso mesmo, né? Tenho 20 anos aí em projetos de comunicação, de marketing. Sou empreendedora, proprietária da agência Porto, que fica aqui, ó, dentro aqui, o Estúdio Inspiração fica dentro aqui da nossa agência. Foi uma forma que nós criamos ali para aproveitar, assim, muito conteúdo, colocar no digital, e é uma oportunidade incrível da gente se comunicar com as pessoas de um modo geral, né? E também agora tenho esse prazer imenso aqui de estar no Disrupt Talk, que é o nosso xodózinho, gente. A gente adora, passo o dia navegando ali, né, Adeline? Olha, é um xodó. Sabe por quê? Porque nós vamos, junto com vocês hoje, poder conhecer um pouco mais dessa saúde da mulher pós-40. Doutor Alex Mark, além de ginecologista, ênfase em reposição hormonal, eu sei que o senhor trabalha de uma forma integrada à saúde da mulher. E isso passa muito pelo emocional, isso passa por problemas que ela às vezes enfrenta em casa e não sabe que o problema da reposição está causando coisas emocionais. Fala um pouco sobre o seu trabalho de forma integral. Bom, então, eu sempre gosto, né, quando as mulheres têm mais de 40 anos, elas vão lá buscar uma ajuda, elas se identificam muito com muitos dos sintomas que elas vêm sentindo e elas percebem que não tinha isso antes. E, nossa, parece até que ela começa realmente a não se reconhecer mais, né? E até o parceiro dela, os familiares também percebem que não, algo está diferente, né? E então elas vão lá buscar esse entendimento que se passa com elas, a gente começa a fazer uma avaliação das vitaminas, dos minerais, dos hormônios, tudo isso faz parte do nosso corpo para funcionar de uma maneira boa e adequada. E também elas acabam trazendo sempre algumas questões emocionais, porque a falta dos hormônios pode afetar a mulher nessa questão emocional e ela ficar mais fragilizada, mas o contrário também pode acontecer. Eventos emocionais muito intensos também podem afetar a própria produção hormonal delas. Elida, sabe quando a mulher às vezes chega num momento em que ela não se reconhece porque começa a ficar um pouco irritada demais? Tá com sono muito perturbado, não consegue Cansaço. dormir uma noite inteira, cansaço. Ela começa a perceber que tá mais, assim, parece que o dia tá mais pesado, a semana fica mais complicada. Você já conheceu alguma mulher que teve esses sintomas e você pensou assim, nossa, falta reposição hormonal aí? Eu achei que você estava falando de mim, Adeline. Uma hora, não, realmente é um pouco de se reconhecer, né? E agora que está muito alta, né, doutor,
fazer um pouco mais desse reconhecimento, né, das emoções, tem muito realmente aparecido casos assim que não é só emoções. Aí entra essa questão da medicina, né, da sua área médica, para entender que precisa se estudar o que está acontecendo. Não é só comportamental, né? Mas o comportamental, ele é um gatilho que faz as pessoas procurarem hoje, tá? A gente brinca, né? Tá desregulada, tá irritada demais, ou chorando demais, tá fora do seu normal. É um pouco isso que o senhor vê, assim, no consultório, geralmente? Sim. Normalmente, quando a gente vai perguntando de alguns sintomas, elas muitas já vão se identificando mesmo. Nossa, realmente, eu tô com isso. Eu tô depressiva, tô sentindo dores no corpo, pode acontecer. A dificuldade com o parceiro, né? A questão da relação, Secura na secura na relação. relação, e aí ela entra às vezes num sofrimento, porque às vezes ela não tem um canal muito aberto com o próprio parceiro para falar que não tá bom, ou ela não quer desagradá-lo, então ela tolera aquilo, mas para ela não tá legal, né? E às vezes as pessoas começam a achar que ela tá com depressão e procurar outro profissional, e às vezes é só realmente essa questão hormonal. Muitas citam do cansaço, aí o pessoal fala: não, você tem que ir lá fazer atividade física, para se emagrecer, mas se ela acorda e está cansada, como ela vai conseguir fazer isso, né? Não tem como. Tem que começar lá do início desse novelo. Onde é que começa a desencadear tudo isso? A partir de que momento a mulher começa a sentir tudo isso e se sente realmente, nossa, tem alguma coisa muito estranha comigo? Olha, eu coloco sempre o corte aí 30 anos. 30? Pode acontecer antes? Pode. Quando ela está fazendo algum método anticoncepcional que pode afetar os hormônios dela, né? Depois dos 30, o nosso corpo ele começa a diminuir gradualmente a produção dos nossos hormônios, né? E aí isso vai ficando mais intenso após os 40 anos. E aí sim, normalmente é quando a mulher ela começa a perceber, mais os sintomas vão ficando mais claros para ela, e ela começa a perceber que algo está errado, né? Às vezes eu falo com a paciente assim, vem cá, para ficar claro, né? Qual é a frequência da relação, né, com o seu parceiro? Lá, doutor, nenhuma, uma, Uma por por semana? Nem, semana, ou nenhuma no ano. nenhuma. Nenhuma. Pois é. Péssimo. Ou quando tem desconfortável. Tá bom. E quando você tinha lá seus 25? Doutor, todo dia, 3 vezes por semana. Eu falei, então, então ela começa a perceber que existe algo errado. E com o parceiro também acontece. Eu lembro uma vez que tinha foi lá um rapaz, né, comigo, e eu perguntei, eu falei, como é que tá a relação? Tá tudo bem? Tá normal? Ele, tá normal. Eu falei, tá normal? E qual a frequência, né, semanal? Aí ele parou, não, nenhuma. Eu falei, mas quando foi a última vez? Olha, no último mês foram 2. Aí ele olhou, né, desconfiado, eu falei, não tá normal não, né? Eu falei, acredito que não, né? Mas foi você que procurou seu parceiro ou ela que te procurou? Ela que me procurou. Então, aí ele percebeu ali naquela conversa rápido que existia algo errado. E claro, porque assim, a gente fala da parte hormonal, mas é um casal, então as mulheres elas se cuidam mais, né? Procuram entender o que se passa. Mas isso também pode afetar o homem também. O homem às vezes leva um pouco mais de tempo, mas também acontece. E aí vai o casal, e aí o senhor já encaminha para o urologista e já cuida da mulher e faz esse trabalho com o casal. Isso. Às vezes, eu sempre oriento, dependendo da idade, né? Se ele quer fazer uma reposição, eu falo, olha, é importante ir no urologista para ter uma avaliação mais aprofundada, isso sai da minha alçada, mas às vezes vai no uro, faz essa avaliação e volta lá porque ele quer fazer um acompanhamento, tratamento junto com a esposa. Isso Os dois. acontece, Eu os acho que às dois, vezes né? as pessoas querem ser um pouco ouvidas, né? Muito. Ele tá falando sobre do homem, não sei que idade ele tinha, mais ou menos, conversando como se fosse uma coisa natural. Aí tem uma expressão que a gente fala muito aqui no Disruptor, que é saia do piloto automático. A pessoa tá no piloto automático ali, né? Não tendo mais, né, uma relação, né, que é normal entre Eu acho que casal. dificilmente vai falar para um amigo que, olha, É. quantas vezes, ou vai perguntar quantas vezes por mês, né? Tá acontecendo e tal, a relação. Não vai conversar isso com um amigo. Acho muito difícil. Conversa, doutor. O homem, É. falar para outro homem, Nunca. é difícil. Normalmente tá mentindo, né? Eu faço 40 vezes, né? Dizem, a pessoa fala só tem um que diz que faz todo dia, é o mentiroso. Ah, tá.
Não conversa, né? Esse é o tipo de Então, conversa que não acontece. piloto automático. A pessoa tá ali não percebendo, né? E nós, né, seres humanos, aí o doutor pode explicar, nós somos carentes de emoções, né? E faz muito bem um casal, né? Que tá em sintonia, né? Ter essa intimidade normal de um casal. E aí, quando chega lá, eles estão falando pro senhor, eu fiquei admirada. Ele fala assim, não, 2, 3 vezes e tal, pra ó, cair a ficha, que Isso. algo tá errado, né? Foi. A ficha dele caiu com as perguntas certas. Porque até então, se eu nem. Porque eu perguntei, tá normal? Ele disse, tá normal. Mas o que é normal? Não é? Então, Reposição hormonal é saúde a longo prazo, né, Elida? Eu percebo, às vezes, mulheres que nunca fizeram reposição, com mais de 60 anos. Eu acho que a nossa geração, ela tem muito mais abertura e muito mais facilidade em falar sobre o assunto e fazer a reposição. Eu acredito que as nossas avós foram mulheres prejudicadas nesse Sim. sentido. Não se falava tanto sobre isso, não é verdade? é verdade. Ah, isso. Porque também, olha lá, é um problema relativamente novo. Né? Porque até então não tem muito tempo, depois de 1940, que as mulheres começaram a viver mais de 40 anos, a grande maioria delas. E é porque até então não existia isso. Né? O ser humano começou a viver mais, e aí começou a surgir os problemas, a limitação do corpo em manter a sua saúde, a sua vitalidade. E aí começaram a surgir todas essas necessidades do corpo, né? Então, uma vez que isso começou a ficar mais em evidência, teve todo um desenvolvimento da ciência, infelizmente. Por volta de 2000, teve um estudo que indicou lá que a reposição manual era seguro, que tinha que ter uma limitação de tempo e tal. Foi realmente algumas coisas que não foram tão bem assim aplicadas no método. E aí criou-se um estigma nisso. E ficaram muitos anos sem qualquer estudo direcionado para a reposição hormonal. Mas graças a Deus, nesses últimos anos, isso mudou e vem trazendo muita informação, maneiras diferentes de fazer reposição hormonal, e a nossa geração está podendo se beneficiar isso. Infelizmente, os nossos pais, né, não tiveram mesmo a sorte, vamos dizer assim, né? Ele está falando dos avanços mesmo, né, de pesquisas, estudos, Sim, mas isso também tem a ver até com a questão do próprio tratamento, né? Antigamente tinha muitos mitos sobre isso, né, doutor, do que deixava a mulher, o homem ali com efeito colateral. E hoje eu vejo com muita tranquilidade, né, as pessoas fazem até brincadeira, né, tipo, normal reposição, você nem sente, te deixa melhor. Então, teve essa evolução também até desses sintomas aí, de repente, de um tratamento, que hoje é muito mais simples, né? sim, porque às vezes algumas objeções de algumas pacientes, doutor, vou ficar com barba, vou ficar com a voz grossa, é a preocupação, né? Uma das principais. Falou, olha, isso aí não é reposição hormonal, isso aí são as mulheres fisiculturistas que fazem o uso desses hormônios com o objetivo de esporte que ela pratica. É totalmente diferente de uma reposição hormonal, onde você está procurando dar hormônio que está faltando no corpo dela. São situações A diferentes. quantidade, a diferença entre o remédio e o veneno, né? Muita coisa se fez também de forma, era muito novo, de Sim. forma aleatória, e aí sim, muitas pessoas tiveram problemas com essa reposição quando não foi feita de forma correta. Quais são os hormônios que as mulheres precisam ou que as mulheres mais estão carentes quando chegam no consultório e os exames mostram? Olha, testosterona é o principal. Porque até a formação do médico, a testosterona nem existia, assim, nem pedia-se testosterona na mulher. Né? Não sei hoje como está a formação hoje, quando sai da residência, né? Mas na minha época não. Era o chamado estradiol progesterona, né? Que são outros dois hormônios importantes. Mas a testosterona nem se falava. Então isso tudo é muito novo. Inclusive, a testosterona, ela é mais alta no sangue do que o estradiol progesterona. Quando se coloca as unidades lá, né? A gente vê que tem uma quantidade maior. Ou seja, é um hormônio extremamente importante na mulher e começa a diminuir depois dos 40 anos. É ele que dá Eu aquela. ia perguntar, quais são. O É que ele que que dá. causa. Justamente. Chega aí nesse Não, ponto. a mulher que tá com. É baixa isso? Com a taxa baixa de. O que ela apresenta, em regra, assim? Ah, bom, a testosterona ela pode, bom, diminuir a libido, não ter a menor vontade de ter relação, ah, cansaço, irritabilidade, né? Pode ter uma ação também na secura vaginal,
dores no corpo, ah, Não tem vontade de fazer exercícios não, físicos. não. Ela fica às vezes apática, né? Algumas sentem dores nas articulações, dores musculares, né? Então, enxaqueca, né? Então, ela tem a sua deficiência pode ter vários sintomas que podem surgir, né? Depois vem a progesterona, que começa a falhar, é quando a mulher começa a ter a alteração da menstruação, normalmente afeta muito o humor dela, fica muito irritada, muitas entram em quadros depressivos, né? Até se confunde com a depressão, né? Uhum. Então, às vezes, muitas mulheres, o problema a depressão dela não é uma questão do psiquiatra e tudo, é uma questão de falta de hormônio, né? Então, na hora que você repõe, ela melhora, ela Aí, sai do quadro. normalmente, os psicólogos, os psiquiatras já perguntam como estão seus exames com Exato. seu ginecologista, como é que está a sua reposição hormonal, porque tem total, Tudo né, ligado, conexão, né? conexão. E aí depois o Estradiol. estradiol, que aí quando começa a falhar é quando ela definitivamente começa a parar de menstruar mesmo, né? O estradiol tem relação com a qualidade da pele, com os cabelos, a gente fala que seria o hormônio da juventude, né? Que dá toda Dá o aquela viço, vigor, né? isso, a vitalidade, né? E a progesterona é relacionada com o humor e a testosterona ali, aquela energia, do desejo, libido, autoestima. A autoestima, então a gente vê que as mulheres estão com a testosterona baixa, mexe com a autoestima dela, então ela vai ficando ali introspectiva, recolhida, né? Tem muito, né? Tem algumas. Aí o doutor vai. Eu sou uma consumidora de internet. Eu tava vendo. Estava falando do GeoJ, ele colocou uma brincadeira lá que eu lembrei agora. Cabe pra cá, Adriane. Ele Ah, falou: às vezes você quer desistir de tudo, mas não é nada, você só tá com sono. Vai dormir que passa. Às vezes, é doutor, não é verdade. isso. E às vezes na internet, né? Eu vejo as pessoas falando. A pessoa diz que tá com isso, com aquilo e tudo mais. É a questão hormonal, né? E eu fiquei muito feliz agora na internet que as pessoas falam muito sobre isso. Então, a pessoa já tem um gatilho. Até eu, Beatriz, você não pensa assim, pô, tô me sentindo assim, eu acho que é hormônio. Tá alguma coisa desregulada, tem que procurar. Então, essa consciência eu acho que melhorou muito, né, Sim. doutor, nos últimos anos? Sim, as redes sociais começaram a ajudar muito, né? Assim como a doutora Sinamô e eu também com parceiro, a gente começou a levantar essa bandeira, né? Porque a gente vê isso, a gente vê pessoas que chegam lá, estão se separando, estão para se separar, acham que estão um problema grave de depressão, mas não encontra-se um motivo, um evento na vida dela que justifique aquilo, né? Então a gente viu, nossa, as pessoas precisam saber disso, né? E a rede social é uma maneira muito boa de você poder divulgar essas informações, porque informação é tudo. Então a gente recebe algumas mulheres com depoimentos, mandou mensagem no direct agradecendo, porque elas vão para o médico, lá, doutor, tô assim, e ela consegue já encontrar pessoas que possam ajudá-la a resolver o Nossa, eu problema dela. imagino como devam ser essas mensagens. Doutor, Curiosa. eu tive uma ótima Verdade. noite de sono. Minha pele tá um pêssego. Ai, eu achei que Como você é ia que falar é? outra Conta coisa. pra gente, doutor. Eu tive uma noite de. Não Entendi. era de sono. Não era disso, não. Mas, assim, uma noite maravilhosa com meu esposo. Tem esses relatos? Tem, assim, nossa, eu tava para me separar, meu marido não me reconhecia mais, eu nem suportava mais ele, e agora, nossa, a gente conseguiu reatar nosso relacionamento, a gente começou a entender qual era o problema, começamos a voltar a sair, e fala até assim engraçado, eu falei, não, a gente começou para um motel com aquela vida de coisa de adolescente, né, depois dos 8 anos ali, tipo, retomando uma vitalidade que nem existia, nem lembrava mais, Tudo isso sabe? com a reposição Tudo isso com a hormonal. reposição hormonal. Poxa, Muita aí você conversa. fala assim: ah, você tem que estar bem morada. Como ela vai estar bem morada se ela não consegue dormir? Aí ela acorda e está cansada. Aí as pessoas não reconhecem. Às vezes ela começa a tomar um medicamento que não resolve, às vezes piora, não E aí é? reclama muito. Olha, tá aí uma dica para os maridos. Quando a mulher começa a passar um pouquinho daquele limite, porque a gente é meio cri-cri, né? Nós somos É. cri-crizinhas Mas de você vez em conhece a quando, mulher. né? É. Mas aí você conhece a sua mulher, passou do limite, tá percebendo que tá muito irritada, tá reclamando de tudo, tá pegando demais no pé, vai junto lá no doutor Mark, na doutora Sinamor, vai conversar como casal. É tão bom você dividir tudo, né? Sim. É o companheirismo que dá certo, eu acredito. É você conseguir ser muito
muito amigo do seu parceiro a ponto de dizer, ó, eu acho que tem alguma coisa errada. Vamos dar uma Sim. olhada nisso? E eu acho legal, imagina um gesto desse, a preocupação realmente de melhorar a vida dos dois, né? Isso é muito legal, né? Agora, doutor, fiquei curiosa aí. Eu queria que o senhor lembrasse, assim, agora, né? Uns casos, assim, que o senhor mais destacou na sua carreira nos últimos anos, que lhe chamou muita atenção, de que, nossa, como essa questão da regulagem, né, hormonal salvou a vida de alguém, ajudou a pessoa a mudar de vida. Que você... Um casal que ela foi ficando depressiva e o marido começou a não reconhecer mais. E aí ela não queria mais, não tinha mais desejo em ter relação. E aí ele começou a achar que ela estava tendo um caso com outra pessoa porque não queria ter com ele. E ela, não é nada disso, não tem isso. Não quero, na verdade, com ninguém, entendeu? E aí o negócio ficou meio estranho. E depois ele começou a achar que era problema financeiro. Vou ficar, você está com dívida, você está devendo alguém, Me estão tomando sua conta! casa, a sua família. E ela, não tem nada disso. Aí ela foi realmente ver que. Pô, aí ele que falou, né? Ele já, cara, será que isso não é hormônio e tal? Aí foi atrás e foi lá comigo, com esse namoro. E ela começou a fazer o tratamento, ela melhorou e tudo. E aí, assim, o mais bonito é que depois de uns meses casaram, tudo mais. E convidaram a gente pro casamento, inclusive, nós fomos. Ai, que legal. Então foi muito bacana, a gente ficou muito feliz. Falei, nossa, foi um casal que estava aí, que ia provavelmente acabar se separando, reataram e estão juntos, graças a Deus. Porque estava faltando um bônus nela, né? Eu acho que assim, o médico sempre vai fazer a diferença na vida do paciente, das pessoas. Agora, você fazer a diferença na vida da família inteira, porque, ó, também isso se diz respeito aos filhos, Sim. aos pais, às pessoas que convivem no trabalho. É muito chato você conviver com pessoas desreguladas no trabalho. Sabe, a pessoa está desregulada, você está percebendo que aquilo não está normal. A pessoa tá muito agitada, está muito irritada. E às vezes é hormônio. Sim. Ele falou sobre separar, né? Imagina, assim, casais que não se despertam para esse problema e acabam realmente se separando. O paciente veio comigo e a gente começou a conversar, falou o trabalho dela, ela é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Aí eu virei pra ela, depois que ela falou, eu falei, vem cá aí, qual é a pessoa mais importante pra você? Eu nem entrei na parte técnica, né? Aí ela olhou, meu filho. Eu falei, tem certeza? Aí ela ficou, né? Eu, e quem tem que estar bem pra cuidar do seu filho? Aí ela, eu. Falei, e você tá se cuidando? Aí mexeu com ela, né? Aí eu vi que ela ficou ali e tal, saiu, foi fazer os exames. Aí ela voltou. Aí ela já estava diferente. Aí ela me agradeceu, doutor, obrigado, porque eu vi que o senhor ficava atendendo a demanda ali da sociedade e tudo mais, né, das pessoas que estão precisando, e eu me esqueci de mim. E aí ela começou a olhar para si, começou a se cuidar, e hoje ela é uma outra mulher. E quando é que eu percebo? Fisionomia, a roupa. Chegou um vestido lá, um vestido todo bonito, verde. Falei, você tá bem, né? Ó, Então, a vestimenta, a fisionomia já reflete como tá a autoestima dela, entendeu? mas assim, um caso fenomenal de uma mulher de 100 anos que Sim. começou a fazer a reposição hormonal. Nunca tinha feito. Não. Na verdade, eles entraram em contato comigo porque era uma senhora de 100 anos e ela já fazia a fono e o problema dela era o seguinte, ela não conseguia se alimentar. Ela não conseguia fazer a deglutição, por fragilidade, fraqueza mesmo, e dificuldade para andar. E quando eu fui fazer essa avaliação, eu falei, olha, tem que fazer a reposição hormonal para ela. Não tem jeito. A gente tem que o quê? Fortalecer a musculatura dela. Ela tem que ganhar músculo. E para ela conseguir se alimentar e também para ela ganhar, né, toda essa vitalidade, a pessoa tem que se alimentar, não tem jeito, né? Então a gente começou a fazer essa reposição para ela, começou injetável mesmo, e ela foi melhorando. A gente colocou alguns manipulados orais, em shake, assim, para facilitar. E ela foi melhorando, melhorando. Ela começou a se alimentar melhor, começou a andar, foi muito bonito. Nossa, Ficou isso, muito bem, 100 anos, isso é qualidade de vida, Isso é hein? qualidade de vida. Acho que a mulher e o homem têm fases diferentes, né? Sim. Tipo, de 30 aos 40, dos 40 aos 50, como é que é esse tanto tratamento como essa abordagem, né? Então, na verdade,
a partir dos 40 ali, em média, claro que em algumas mulheres pode ser um pouco antes, em outras mulheres pode ser um pouco depois, varia, depende do estilo de vida, como ela se alimenta, se ela já faz atividade física. Mas a testosterona na mulher vai diminuindo progressivamente e mais do que o homem, né? O homem vai diminuindo também, só que quando a gente compara entre os dois sexos, na mulher essa queda é muito mais evidente, mais intensa, vamos dizer assim, do que no homem. E aí, quando chega ali por volta ali dos 50, a mulher já tá com a testosterona lá embaixo. E o homem ainda tem uma testosterona ali, Garotão. né? Pô, ainda demora, vai caindo, né? Vai caindo. Mas então começa a ter muito essa diferença, esse disparate, né? Aí ele procura, ela não quer, aí vai entrando aí vai começa a ter deficiência da progesterona, aí começa a mexer mais ainda no humor, então as coisas vão se intensificando, né? O senhor acredita que alguns casos, daqueles homens que estão ali numa fase entre 50 e 60, acabam se separando por motivos diversos, talvez até também entre esses motivos a falta da reposição na mulher, e buscam uma mulher mais jovem? Hum. Será que está buscando realmente equilibrar, que ele está num estágio e a mulher está no outro hormonalmente? Olha, eu acho que tem muitas coisas Ih, envolvidas por trás disso. eu né? tava olhando a Te coragem, vai. Eu tava olhando eu te terminar. peguei, doutor. Pois é. Tava olhando eu terminar essa frase. Vai, Adinha, já quero ouvir, doutor. Porque assim, pode ser. Pode ser que, infelizmente, a esposa dele esteja numa situação que ela não realmente consegue manter a relação que ele deseja por essa discrepância hormonal e por falta de conhecimento não consegue se resolver essa situação. Pode ser. Mas eu também não sei se em alguns homens na situação ele quer se sentir jovem, ele quer uma mulher mais nova para, sei lá, eu não sei, estar mais próximo de uma mulher com mais vitalidade e isso fazer bem Um para o espelhamento. espelhamento, a autoestima dele, né? Eu acho que a maioria é safadeza mesmo, tá? Porque se gostar, se amar a mulher, vai lá, Pelo vai amor de fazer a Deus. reposição junto. Vai ao urologista, a esposa vai Vai ao cuidar junto. ginecologista, vai lá com o doutor Alex Mark, vai com a doutora Cinema Amor. Tá tudo beleza, vai tudo girar redondinho. Não é não? Concordo, eu também concordo. Não, mas essa questão do autocuidado, claro que, igual o doutor falou, né? Tem muitas coisas envolvidas assim, mas imagina se a gente for pelo lado da pessoa que não se cuida e vai só vivendo ali no piloto automático, ela vai tomando decisões ali sem avaliar. E tá desregulada, né? Então vira uma doidice mesmo essa vida, né? As escolhas, né? Então, praticamente, o senhor pode afirmar que nossas escolhas depois dos 40 anos estão baseadas nos hormônios? Elas estão mais suscetíveis, com certeza. Né? Então, porque para a gente tomar uma decisão mais correta, a gente tem que ter o quê? Autoconhecimento, presença. Você tem que estar ali na realidade, sem futuro, passado, suposições, né? E se a gente está sendo levado pelas nossas emoções e se a falta dos hormônios estão potencializando todo esse desequilíbrio, Desequilibrando. a chance de você tomar decisões muito equivocadas, para mim, é enorme, no meu entendimento. Nossa, que Viu? sério, Adeline. Viu? A gente Que pode estar coisa tomando profunda. decisões erradas porque a Não, gente está porque a gente tá desregulado. fazendo- Nós estamos fazendo reposição. Eu Não tenho que ir pode- lá, não- eu tô não com estamos- 39, ó. Eu já preciso realmente fazer um check-up. Tá vendo? A partir dos 30. É. Agora, doutor, uma palavra que ficou muito em voga nos últimos tempos, principalmente assim na dermatologia, que são os protocolos, né? Protocolo é para uma pele melhor, para o cabelo melhor. Existem protocolos também para a ginecologia e para a reposição hormonal? A gente percebe assim que quando a gente começa a fazer reposição hormonal nas mulheres que estão com essa deficiência, aquelas que já vão ao dermato, elas percebem diferença no resultado dos procedimentos. E a própria, já tiveram alguns relatos assim, que da própria paciente que ela foi na dermato dela, falou, nossa, olha, ela ajuda esse equipamento, mas isso aí não é, não. Assim, não é só isso. Existem os hormônios que estão contribuindo, com certeza. Então, a gente já trouxeram esses relatos. E também, quando a gente ajuda, né? Às vezes a paciente, ela tem uma deficiência, tem falta de vitamina D, tem falta de vitamina B12, né? Às vezes a nossa alimentação não é suficiente. Às vezes a pessoa, ela tem um estilo de vida alimentar com restrição de muitas coisas que podem provocar uma deficiência, né, de alguns nutrientes, acontece.
Uma paciente minha que é vegana, por exemplo, ela estava com anemia, ela tinha deficiência de algumas das vitaminas e minerais e a gente começou a repor também, né? Então, isso também pode influenciar. E esses protocolos, eles podem incluir, por exemplo, hoje em dia, você não precisa mais ficar tomando todo dia a vitamina D, por exemplo. Uhum, Você tem que tomar uma vez por semana, depende uhum. da quantidade, né? Mas assim, você não precisa mais, você pode fazer um injetável uma Ai, eu vez por mês. tava aqui no meu radar. O que que tem de novidade aí nessa área aqui, pra gente que não gosta de ficar tomando É, as pílulas, vai? então, tem um estudo bem interessante que eu vi que nos Estados Unidos falando o seguinte, que em torno de 50% dos pacientes que estavam tomando medicação acabavam largando o tratamento ou fazendo de maneira irregular porque acabava esquecendo e às vezes dependendo da quantidade de comprimidos que estavam tomando, né? Quanto maior a quantidade, maior a chance de acabar esquecendo. Então, existe hoje já a possibilidade de você fazer essa reposição de forma injetável, desde que a pessoa de fato ela tenha uma deficiência no corpo dela e você sabe conseguir estiver monitorando isso. Então a gente tem essa paciente, ela faz a vitamina D dela a cada 2, 3 meses, ela faz uma reposição de ferro conforme a necessidade, né, que está faltando. Porque às vezes a pessoa assim, vai tomar ferro oral, só que aí às vezes ela prende intestino, fica com prisão de ventre, né, incomoda, então tem tudo isso, né? E a coenzima Q10, É. que é, assim, eu acho que nos últimos anos muito falada mundialmente. Sim. Essa coenzima, ela tem total relação com qualidade de vida, com bem-estar das pessoas, né? Sim, total. A coenzima Q10, ela é muito boa para o coração, ela é muito boa para todas as nossas células, na verdade. Com o passar dos anos também vamos ter uma quantidade menor no nosso corpo. Tem um benefício para o nosso coração muito grande. Quando as pessoas tomam as chamadas estatinas, são os remédios para controlar o colesterol, a coenzima Q10 as pessoas ficam diminuídas por causa disso, né? Então é interessante fazer reposição, né? E Você ela pode pode fazer, ser injetável. pode ser injetável, pode E aí, ser. quantas vezes você precisa fazer uma vez por mês? Como é que funciona esse protocolo? Isso varia de caso a caso, porque depende da idade, depende se ela toma um remédio para colesterol, ou se ela já é uma pessoa que não tem nada disso, ela já tem mais de 40 anos, se ela tem cansaço. Então, conforme você vai identificando esses sintomas e essas alterações, você pode já considerar a frequência e necessidade, e você, inclusive, dosa a COQ10 no sangue, inclusive. Tá tomando a COQ10? Não, não tô tomando, não. Ah, Tem que fazer uns processos novos aí, que eu fiz em São Paulo. Alguns eu fiz lá. E foi muito bom. Foi Ela muito foi lá bom. com o Dr. Baracate. Fiz um ajuste geral, mas eu tô lembrando aqui algumas coisas que eu fiquei curiosa. Eu tava falando dos tratamentos. Vamos lá, eu chegar lá, fazer uns exames, né? Vai apontar ali no exame. Quanto tempo eu tomo tudo e aí eu já fico boa? Então, isso depende, né? Por exemplo, na parte hormonal. A paciente fala, doutor, realmente, você, vamos supor, tá faltando testosterona. Tá. Aí você pode repor em gel, você pode fazer injetável, você pode fazer o implante, né? Todos têm prós e contras, né? Nessa questão do gel, onde você tem uma chance de menor benefício, porque leva normalmente mais tempo, dependendo da pessoa, pode ser que na pele não absorva o suficiente, pode ter uma alteração do hormônio na hora que absorve. Então, tem algumas mulheres que se adaptam super bem, ficam bem, e tem aquelas que, doutor, estou usando há 3 meses e não estou sentindo nada. Só estou sentindo que está crescendo um pelo aqui, mas então não existe aquela coisa de isso para todo mundo. Depende da dose e realmente tem gente que não se beneficia. O nosso melhor resultado que a gente avalia mesmo é quando a gente faz implante, às vezes a gente inicia com injetável. São as assim que mais dão um depoimento positivo. O senhor acha que, de repente, num processo de 3 meses, a mulher que estava com algum problema que identificou ali, ela já consegue ter um ganho de energia mesmo e de vida, né? Com certeza. Se começar a injetável, de uma dose ali que ela precisa, não são doses altas, né? Assim, tem umas que em uma semana já percebe diferença. Essa Eu senti. questão, sentiu? Eu senti já, no mesmo dia. Não, no mesmo dia não, tipo, no dia seguinte, na mesma semana, mas no dia seguinte eu senti. Eu tava com fadiga crônica, né? Então eu tomei alguns sim, e eu senti, sinceramente, no dia seguinte, né? Óbvio que eu tinha outras coisas, né? Tipo, regular o sono, né? Tinha alimentação, academia. exercício. Sim. Eu tinha todos esses ajustes de vida para fazer, porque é um conjunto também, um né, conjunto, doutor? Não adianta só o hormônio, né? Isso aí, o senhor passa para os pacientes essa questão. Imagino que passa, né? Eu tô perguntando
pergunta só para ele responder, gente. Essa necessidade de esclarecer para o paciente que também não é só o tratamento, ele tem que Não. fazer uma regulagem de vida, né? Isso. E assim, as que têm melhor resposta são aquelas que já estão cuidando da alimentação, já fazem alguma atividade física. São as que têm um melhor aproveitamento da reposição hormonal. Aquelas que não estão querendo fazer a mudança, né? Elas sentem o benefício, mas elas sofrem, às vezes, alguns efeitos. Por exemplo, tem uma que ela precisava mudar o hábito dela de diminuir a quantidade de açúcar. E ela não mudou. E aí o que aconteceu? Ela ficou mais retida, mas ela sentiu muito bem, ficou super bem, mas ela sente que ela fica mais inchada. Isso de fato pode acontecer. Mas ela estava ali mantendo um hábito de comer o açaí frozen com leite condensado, a goma de tapioca, o guaraná. Aí assim, olha, é muito carbo. Esse carboidrato vai puxar água e você vai ficar mais retida. E era isso que estava acontecendo. Agora, se ela começar a olhar isso melhor, quanto mais ela consegue um benefício muito bom. É interessante, porque aqui no Disrupt Talk, né, Denise, a gente fala muito sobre essa questão de autocuidado. E aí, sim, tem coisa que é tomada de decisão. E eu fiquei muito feliz, né, do doutor aqui, Denise, porque, de repente, pode ser um detalhezinho da pessoa já tá fazendo tudo isso. Já tô me alimentando, já tô fazendo atividade física, mas ainda não cheguei, ainda tô me sentindo mal. Então, realmente é um despertar, né? Chega muita paciente no seu consultório e também lá com a doutora Sinamor, dizendo assim: eu já faço uma alimentação boa, eu durmo bem, eu pratico exercício e não consigo emagrecer. Sim, acontece. E normalmente isso é a falta de hormonal que está acontecendo. E muitas vezes você fala assim, ó, doutor, há uns 10 anos, quando eu engordava e eu queria perder 5 quilos, eu mudava minha alimentação, eu começava a treinar e eu perdi esses 10 quilos em 2 meses. Agora eu faço a mesma coisa e eu suo a camisa para perder 2. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. E Isso é aí- experiência própria. Mas isso aí é a Isso é mulher, né? O verdade. metabolismo, né, gente? O Exato. homem... E aí a gente vai ver, mas naquela época os hormônios estavam todos lá bonitinhos, funcionando, e agora você já está tendo deficiência. É isso que você está sentindo a diferença. E aí tem que repor. Adelines, Tem que como a gente combinou com o doutor Alex, a gente não combinou, né? Eu achei um negócio curioso aqui, doutor. O senhor aceita o mitos e verdades? Para o senhor esclarecer que tem muito mito, né, sobre isso? Mitos e verdades no Disrupt Talk. Do Disrupt Talk. Aí você pode ir falando cada trechinho aqui, por exemplo. Vamos lá. A reposição ajuda a prevenir a osteoporose. É verdade? Sim, considerando a testosterona, estradiol, sim, é verdade. Toda mulher pode fazer o tratamento. Olha, vai depender, isso aí, na verdade, não, mas depende do hormônio que você vai prescrever, entendeu? Mas vamos para essa resposta, eu vou dizer não, Não. A reposição deixa a pele mais bonita? deixa, sim. Posição hormonal provoca o aumento de peso? Então, o que é o aumento de peso? Se você está se referindo à gordura, não. Se você está se referindo à retenção de líquido, pode sim acontecer. Acho que esse aqui aumento de peso é de... Muscular também? Não, é de gordura mesmo. De gordura. Tipo, a mulher vai aumentar a peso, assim? Se ela se a reposição hormonal vai engordar ela, não. Aqui. Existem alternativas naturais para o tratamento? Sim, você pode fazer uso de fitoterápicos. Existem vários fitoterápicos que eles meio que podem simular cada hormônio que está deficiente na mulher. Agora, existe uma limitação, porque o fitoterápico ele vai meio que parecer o hormônio que está faltando, mas ele não é o hormônio em si. Então, muitas mulheres podem sim sentir esse benefício, mas a tendência é que com o passar do tempo ela vai percebendo que vai diminuindo essa eficácia. Bate-bola, eu queria incluir a questão de mulheres que já colocaram, por exemplo, o chip, né? E existem vários, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre eles. Os chips que são colocados subcutâneos e eles ficam por 6 meses. Chip da beleza, que chama? Um ano. É o chip da Tem o beleza? chip da beleza, tem vários. Algumas pessoas se dão super bem, outras pessoas não, cai cabelo, não para de menstruar. Fala um pouco pra gente sobre o chip, que seria a alternativa mais prática hoje. Você tem de testosterona, você tem de progesterona, você tem de estradiol, são os principais. Mas agora você tem já
Agora não. Você tem um da beleza que é a gestrinona, que também é muito usado, né? E vem se desenvolvendo outros hormonais, por exemplo, de ciproterona, que é um sintético, ocitocina, que é bem bacana, que tem um benefício muito grande no humor do ser humano, né? E, assim, isso que você falou é verdade, mas a questão do implante não é simplesmente falar e botar. Qual é a dose? Porque, implante de testosterona, você tem várias doses. Qual vai ser a dose que vai ser colocada, né? Qual é o segredo aí? Conseguir a dose suficiente que vai trazer o benefício, mas diminuir a chance de ela ter os efeitos colaterais que você citou aqui, né? Pode ter sangramento, mas existem mecanismos que você pode fazer para evitar que ela tenha esse sangramento. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa ter, infelizmente, uma experiência que não foi das melhores no início, mas é uma questão de ajustão da dose, E né? uma sintonia fina com o seu médico, né? Falar, ó, tá acontecendo isso, o que que a gente pode fazer? Sim, Não deixar passar, porque sim, ficar menstruando durante muito tempo, sim. dias e meses, é Imagina. terrível, É. né? É. Eu fiquei curiosa do ocitocina, é isso? Ocitocina. Conte mais, doutor, sobre isso. Ocitocina é um hormônio que é usado para ajudar a mulher parir, né? Então ela está em trabalho de parto, a contração lá do útero dela para expulsar o bebê está demorando, faz ocitocina para ajudar. E até hoje se faz, ok. Mas foram vendo que ela não tem só esse efeito. Então, as pessoas, tanto a mulher quanto no homem, a mulher sem estar grávida, viram que ela tem um efeito enorme na relação social. Então, aqui a gente está conversando, a gente está se interagindo aqui. Existe ocitocina aqui entre nós circulando. Olha, tem ocitocina Tem aqui. ocitocina aqui. E isso gera o quê? Um bom humor, a risada, tudo isso vai liberando ocitocina nossa. E também vai diminuir o nosso corpo, né? Então, a gente repõe a ocitocina, vai, para quem está com falta dela, vai sentindo uma melhor, um bem-estar melhor. Ela percebe que até para situações mais difíceis, ela consegue olhar aquilo com uma mais tranquilidade, mais serenidade, lidar com aquilo de uma maneira melhor, por incrível que pareça. Quando você vê lá a onça tendo os filhotinhos e você vê ela tá olhando para os filhotes, por que ela não come os filhotes? Porque ela tá liberando ocitocina naquele momento. Então, toda vez que a amamenta, libera a ocitocina e a ocitocina faz com que crie um elo afetivo, entendeu? E é Gente. isso com o ser humano também. A mulher, quando ela amamenta, ela está nutrindo, mas aquilo gera liberação de ocitocina e vai fortalecendo um elo maternal. Um vínculo Amanhã, para 9 sempre. horas. Amanhã, 9 horas, ela tá lá. 9 horas, A estou lá. ocitocina é injetável, doutor? Tem Noraço, Mingau, injetável, e agora estão desenvolvendo implantes, né? Tem gel também? Nem Misael. Ocitocina, não. Amanhã, Não. 9 horas. Aquela que não gosta de agulha, tem gel, não. Não. Mas olha, a gente faz, mas pacientes quer voltar semana que vem lá já fazer. E pode fazer de quanto em quanto tempo? A ocitocina, que é uma super novidade, gente. A gente faz semanal, né? Depende do caso, você vai avaliar como é que tá essa questão social dela, o estresse, mas elas percebem muito benefício. Gente, tô passada, viu? Tô E passada. a soroterapia? É. Ela é feita de várias formas e para vários sintomas diferentes. Sim. Hoje, quais são as que o senhor mais aplica no consultório pelas pacientes trazendo aí sintomas frequentes? A soroterapia nada mais é do que? É só uma maneira de você administrar o que está faltando no corpo através de uma injeção, né? Ah, tem oral? Tem, né? Você pode fazer oral? Pode, dependendo. Mas aí entra a questão da praticidade, da necessidade. Então, a vitamina D, vitamina B12, às vezes alguns substâncias para melhorar o cérebro, como precursores da serotonina, né, que a pessoa chama de 5-HTP. Que é aquele para quem está estudando, vai fazer alguma coisa importante, que movimenta muito essa questão do conhecimento cerebral, também ajuda? Isso aí tem um piracetam, que ajuda bastante. Ela até tem a forma injetável, tem a via oral também, né? Cada um com seus prós e contras. A L-teanina, por exemplo, né? Mas você fala assim, a L-teanina tem no chá verde, mas você tem oral, mas você tem injetável, né? A vantagem do injetável é que é uma maneira rápida de você fazer a reposição ali das nutrientes que a pessoa está tendo deficiência, né? Então, e às vezes tem gente, por exemplo, fez bariátrica, né? Aí, toma aqui vitamina D oral, só que às vezes a pessoa não consegue absorver o suficiente, né? Então ela vai no banheiro, tá todo boiando, o que que acontece ali? Tá cheio de gordura,
Então, ela não absorve gordura. Se não absorve gordura, não absorve vitaminas que estão na gordura. Vitamina D é uma delas. Mulheres que passaram pela cirurgia bariátrica, ao ter uma consulta com o senhor, elas têm, então, uma série, né, um leque de Sim. soroterapias aí que são muito importantes para essas reposições que são para o resto da vida, né? Para mim, é pro resto da vida. Se você quer ficar bem, pro resto da vida. Essa paciente foi bem interessante, né? Que o marido que me relatou isso, falou, doutor, quando ela começou a fazer a reposição de testosterona, que tinha deficiência nela, ela melhorou. Mas assim, de 0 a 10, ela estava ali no 7. Aí, quando vocês começaram a fazer a nutrição das vitaminas e minerais que estavam faltando, ela foi pro 10. Ela foi impressionante, doutor. Ele até imitou ela andando assim, como ela ficou depois. Sabe como ela estava antes, como ela ficou depois. Então, foi muito bacana que você vê realmente como a pessoa ela melhora, sabe? Encantada, Adriane. Tem muito o que a gente, na verdade, quem vê, consome esse conteúdo na internet, né? Nós consumimos sobre alta performance, né? Tô falando, ouvindo o doutor falar sobre isso, né? Imagina poder fazer um tratamento desse e ter aquela alta performance para a gente viver melhor, Perfeito. trabalhar melhor, ter a mente ali mais equilibrada para isso, né? Como é que é receber que o senhor se sente como médico, né? Receber tanto transformação de vida dos seus pacientes? É isso que me faz fazer o que eu faço. Então, é isso que me motiva, né? A pessoa agradecer, ver a transformação de vida dela, né? É, que a pessoa lá, doutor, agora eu tô dormindo melhor, agora reatou meu relacionamento, né? Doutor, ela não estava conseguindo mais andar, agora tá voltando a andar, ela tá conseguindo se alimentar, né? É, pessoas que estão com medo de ter demência porque tem uma história na família e a Sim. gente olha, a reposição hormonal, ela diminui a chance de você ter essa demência ou até retarda também, entendeu? Então, poxa, por que não fazer uso de tudo isso que a gente tem hoje à disposição para diminuir a chance que isso aconteça, né? Olha, não espere ficar doente para cuidar da sua saúde. Se você já tem mais de 40 anos, começa já a olhar como estão suas vitaminas, minerais, hormônios. E se você pode e gosta de você, começa a se cuidar para você envelhecer lá na frente bem, né? Eu falo muito. Ah, doutor, eu quero chegar aos 100 anos. Tá, mas você quer chegar aos 100 anos como? Ativo, cabeça boa, né? Com a sua família? Então, a gente tem que começar a se cuidar É agora. isso Olha aí, aí. legal. Eu acredito que nós somos herdeiros de uma fortuna que se chama saúde. E ela é colocada nas nossas mãos no momento em que a gente nasce. A maioria das pessoas nasce com uma saúde perfeita. Né? E como é que você está fazendo o investimento? Será que está sendo um investimento de alto risco, não cuidando dela? Ou está sendo um investimento a longo prazo, onde você cuida, vai ao médico, faz seus exames? As mulheres, quando me dizem, não lembro nem a última vez que eu fui ao ginecologista, eu digo, que isso? Não, não acredito. Eu vou 2 vezes por ano, eu faço todos os exames. Eu prefiro pecar pelo excesso. Né? E eu sempre fui assim. E as mulheres da minha família, 2 filhas, minha mãe, eu tô sempre no pé delas. Vamos fazer exame, vamos ao médico. Porque eu acredito que é uma fortuna que foi nos dada por Deus. É algo tão valioso a nossa saúde que é preciso cuidar, doutor. E assim, eu até brinco, né? Falo, olha, Deus deu pra gente até os 30 anos pra gente começar a se conhecer, né? Porque o corpo funciona muito bem. Agora, depois dos 30, você tem que começar a olhar o que começar a falhar, você tem que começar a cuidar, né? E na pandemia, né, eu vi uma pessoa falando muito interessante. Olha, você tá dentro de um cômodo e liga uma lâmpada de 20 watts, tá ligado? E você enxerga até um certo raio ali, né? Você consegue enxergar e tá iluminando. Aí a pandemia veio, tirou a de 20 watts, botou a de 100. E agora iluminou até os cantos, você começou a ver sujeiras. E você agora vai ter que cuidar disso e olhar para si e resolver isso, né? Então, vamos convidar esse povo, todo mundo aí saia do piloto automático, né? E vamos cuidar da saúde. Então, nós conversamos aqui com o doutor Alex, é Alexandre, mas ele é conhecido como Alex Marques, ginecologista, com ênfase em reposição hormonal, que trabalha essa saúde integrada da mulher e até dos casais, que os maridos estão convidados a participar da consulta, estar lá, bater um papo. Vai conversar de homem para homem, não vai ser na mesa de bar, pode falar tudo, né, doutor? A boca do doutor é um túmulo, não sai nada lá do consultório. Uma terapia, você pode né? conversar, é uma terapia. Aliás, nós conversávamos sobre isso. Acho que a primeira meia hora de consulta é praticamente uma terapia, né, doutor? Sim,
Sim. Muitas ali traz uma demanda emocional. Por exemplo, não, Ai, Adrines, maravilhoso! Ai, nós queremos agradecer muito. Muito. Vamos fazer um brinde aqui Vamos com o fazer um doutor brinde. Alex. Muito obrigada por Mas ter é vindo ao nosso maravilhoso. terceiro Foi ótimo. episódio. Foi incrível. Foi incrível. Gente, Maravilhoso. eu quero dizer Adrines. que o doutor Ah. é esposo da doutora Sinamor. E eles atendem no The Office, não é? isso. Lá. É leve atividades médicas. A reposição hormonal. Centro de reposição hormonal. 9 horas da manhã. Amanhã 9 estarei horas lá da manhã, colocando ocitocina, ocitocina soroterapia. e outras coisas que eu vi que eu tô só na fala aqui, já vi que eu tô precisando, Adrines. Muito obrigada. Muito Já legal. fica um convite para uma próxima. Eu acho que você que está nos assistindo, com certeza, se viu aí em alguma situação ou conhece alguém que possa estar precisando. Eu tenho certeza, Adrines, que quando a gente colocar, né, a pessoa que vai ver a gente no YouTube ou no Instagram, ela vai ou se reconhecer, porque eu me reconheci muito aqui na fala dele, ou vai perceber alguém também que pode indicar, porque vai, nossa, peraí, tem alguma coisa, eu vou ajudar essa pessoa. Isso é que é o mais importante. Eu acho que isso é o nosso propósito, né, Adrines? Aproveitar um conteúdo desse, do Dr. Alex também, para contagiar as pessoas ali a tomarem uma decisão de saúde, porque saúde é pilar de vida. Tem que ter ali no nosso tripé ali como prioridade. Senão a gente não vive, né, gente? Prioridade. Um beijo para vocês. Um beijo grande. Muito obrigada. Tchau e Tchau, até tchau. o próximo Disrupt Talk Podcast. Podcast. Obrigada.